Do zero e passo a passo, vamos aprender como fazer uma planilha para você controlar as vendas e comissões dos seus vendedores. Seja a venda e comissão sua, ou às vezes de uma equipe inteira, de outros vendedores, enfim. Porque aqui você consegue registrar vários vendedores diferentes que venderam vários produtos, valores diferentes. Temos aqui também a aba de configuração, onde você consegue cadastrar cada vendedor, a meta mensal deles, o status dos vendedores está ativo ou inativo. Tem aqui uma listagem para você cadastrar vários produtos que você vende, que a sua empresa trabalha. Produto, categoria, faixa de comissão. E nesse caso eu vou mostrar a relação da faixa de comissão e do produto, tá bom? Então é assim que vai ser calculado a comissão, pela venda do produto. E não necessariamente uma comissão fixa do João Paulo. O João Paulo sempre é 5%. Não. Vou deixar a comissão relacionada ao produto. Porém, se você... professor, mas aqui na minha empresa a comissão é sempre 5%. Beleza, é só você deixar todos os produtos iguais a 5%. Pronto, resolveu o problema. Mas o legal é que a gente tem essa flexibilidade. Você consegue fazer variações de comissão por produto. E aqui no resumo visual, você consegue acompanhar por ano, por mês e por status o que está acontecendo, cada vendedor, venda total, comissão total de cada vendedor e a média das comissões. Olha que curioso. Aqui dá para ver que o João Paulo vendeu bastante, 3.300. Porém, a comissão teve 3 mil de comissão, mas a comissão média dele é baixa, 6%, em comparação com a Beth Oliveira, que ficou em 7,9%. E aqui você pode até mudar o status. Eu queria ver apenas o que deu como cancelado. Olha, cancelado deu Davi, olha, acabou cancelando uma venda de 23 mil. Então você pode até trocar aqui por status, pendente, pago, mês. Você pode colocar mês 2, mês 3 e vai atualizando para você essa tabelinha, tanto por mês, por ano e por status. Ou seja, você consegue utilizar essa planilha de modo vitalício. Porque você vai usando a planilha ali embaixo de linha 2027, 28, 29 e vai conseguindo acompanhar pelas configurações, vendas e resumo visual, tá bom? Vamos fazer do zero e passo a passo planilha para fazer cálculo de comissão. Porém, se você quiser adquirir essa versão da planilha que eu estou te mostrando, prontinha, bonitinha, só para você pegar e utilizar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você consegue ganhar tempo e já pegar a planilha também, que fui eu que fiz. Para que possamos fazer a nossa planilha de controle de comissão aqui no Excel, eu vou começar pelo cabeçalho. Porque o cabeçalho nos ajuda a organizar a planilha, as abas, e assim fica mais fácil de saber aonde que estamos e também de navegar pela planilha. Então vou clicar aqui na primeira linha do Excel, linha 1, para poder selecionar toda essa primeira linha. E aqui em cima, na página inicial, eu vou clicar na caixinha de cor e vou pegar uma corzinha que na verdade não tem aqui. Então eu vou ir em mais cores e eu mesmo vou personalizar uma própria cor que eu quiser utilizar. Vou deixar uma cor mais puxada aqui para o vermelho e puxo um pouquinho para baixo, para ficar uma cor bem suavezinha. E ok, pronto, é isso aí, gostei, ficou bonito. Agora na linha 2 eu clico, página inicial, e vou utilizar um tom de laranja. Mas não tem um laranja que eu quero também, então mais cores, personalizar. E eu mesmo vou criar aqui o meu próprio laranja. Não era bem esse que eu estava procurando, cliquei errado. Então deixa eu voltar aqui e deixar um laranja um pouquinho mais forte. Pronto, esse daqui, pessoal, gostei. Você também pode criar o seu próprio estilo de cabeçalho. Mesmo que ainda não pareça um cabeçalho, olha a dica que eu vou te mostrar. Na divisão de 1 com 2, você pode clicar, segurar e arrastar para baixo, para aumentar bastante o tamanho dessa linha. E agora a linha 2, você clica, segura e arrasta para cima, para deixá-la fininha. Assim parece já um cabeçalho bem bonitão, bem profissional. Indo agora na primeira célula do Excel, você pode escrever o nome dessa aba. Nesse caso, essa primeira aba, a gente vai controlar o quê? As vendas e comissões. Enter. Vou aumentar bastante o tamanho dessa escrita e até colocar com outro estilo de fonte, algum efeito diferente, enfim. E, já aproveitando, podemos colocar aqui alguns cartõezinhos para nos ajudar a navegar pela planilha. Cada parte que a planilha vai ter. Então aqui em cima no inserir, eu vou pegar uma forma retangular. Por quê? Porque esse retângulo ele vai ser transformado num botãozinho de navegação. É só você clicar, segurar e arrastar ele na tela, pega ele e puxa aqui um pouco para cima. Depois você ajusta melhor. Aí com essas bolinhas, você pode clicar, arrastar para fora, para dentro, para um lado, para o outro, para ir dimensionando o tamanho desse retângulo. Vou deixar ele mais ou menos assim, puxar um pouquinho para baixo. E vamos pensar no seguinte, agora esse retângulo, ele não pode, quando uma coluna aumenta, aumentar junto. Isso é um comportamento muito comum do Excel. Então o que eu vou fazer aqui nesse caso é, botão direito em cima desse retângulo, e eu vou vir aqui em tamanho e propriedades, e agora aqui à direita, eu vou selecionar lá embaixo em propriedades, a opção não mover ou dimensionar com as células. Essa opção é bem legal, porque toda vez agora que eu deixar o retângulo aqui, ele vai ficar aqui. Ele não vai movimentar mais, mesmo que eu aumente o tamanho da coluna. Isso é muito bom, pessoal. E vamos aproveitar e já melhorar esse retângulo aqui. Vamos pintar ele
com a mesma corzinha que a gente usou para o fundo. E aqui em forma de formato, contorno, posso deixar sem contorno. E dentro desse retângulo, 1, 2, eu clico para escrever e vou colocar o mesmo título, vendas e comissões. Seleciono tudo, página inicial, aumento um pouco, centralizo, coloco aqui um efeito diferente. É isso aí, então o primeiro botãozinho foi feito. Só que agora eu preciso de outros botões, né, para as outras abas da planilha. Então não precisa fazer tudo de novo, é só você clicar nesse retângulo que você já fez. E então, utilizando os atalhos do teclado como Ctrl+C e Ctrl+V, Ctrl+C e Ctrl+V, você consegue copiar e colar. Aí eu vou pegar ele e colocar aqui do lado, Ctrl+C, Ctrl+V de novo, pego mais um e coloco aqui do lado. Esse próximo, ele pode ser referente às configurações, talvez. Como assim configurações? É onde a gente vai definir algumas coisas. Qual que é a comissão do vendedor, qual que é a meta dele, qual que é a comissão por categoria de produto e assim vai. E aqui, vendas e comissões, a gente pode mudar o nome para resumo, resumo visual, onde a gente vai ter alguns gráficos, algo assim bem bonito mesmo, bem legal. Então é isso, pessoal, os botõezinhos já estão funcionando. E aí, à medida que a gente vai clicando nos botões, a ideia é fazer as abas aqui de baixo também serem alteradas. Para fazer isso, já vamos aproveitar, duplicar essa aba 2 vezes, né? Porque são 2 botõezinhos, 3 botões que a gente tem. Então, duplica 2 vezes e vamos ter assim 3 abas no total. Botão direito em cima dessa aba, mover ou copiar, mover para o final, criar uma cópia. Pronto. Aí depois é só replicar o mesmo processo. E agora já temos 3 abas aqui no Excel. A primeira, botão direito, vou renomear, vou chamar de vendas, pode ser algo resumido mesmo, não precisa ser o nome inteiro. Botão direito na segunda, renomear, vai ser configurações. E por fim, a última, renomear, vai ser resumo. Enter. Só que agora, como é que ao invés de eu ficar mudando aqui no rodapé do Excel as abas, eu consigo utilizar esses botões para fazer isso para mim? Eu posso clicar no primeiro botãozinho e vir aqui, pessoal, em Link, porque o Excel vai abrir essa janela nova e, como eu selecionei o botão das vendas, eu quero que o botão me jogue para as vendas. Ok. Agora em configurações, botão direito, venho em Link e eu quero que as configurações me joguem para a configuração. Ok. E por fim o resumo visual, botão direito, Link, quero que ele me jogue para o resumo visual. Agora toda vez que eu tiver, por exemplo, clicando em vendas, eu já sou direcionado para a venda. Quando eu clicar em configuração, ele muda a aba e eu vou estar em configuração. Inclusive o título aqui em cima, a gente pode mudar configurações. E quando a gente vier aqui em resumo, podemos mudar aqui esse nome para resumo visual. Enter. E dessa forma, pessoal, ao invés de ficar usando essas guias aqui de baixo do Excel, a gente pode mudar por esses botõezinhos aqui de cima. Ele já troca a aba automaticamente. Mas lembrando que você fez isso só para a primeira aba. Você configurou os botões só da primeira aba. Você tem que fazer essa mesma configurações para os demais botões das demais abas também. E aqui agora em vendas e comissões já podemos fazer funcionar colocando a tabelinha que vamos usar a maior parte do tempo para registrar cada comissão. Então, exemplo, vamos começar com a primeira coluna sendo data, mês e ano. Só que o mês e o ano serão automáticos, vai nos ajudar muito na hora de fazer análise. Assim, a partir da data, já temos automaticamente o mês e o ano. Por que vai nos ajudar a fazer análise? Porque digamos que depois eu queira analisar quanto que foi a comissão de cada vendedor por mês e por ano. Fica muito mais fácil já utilizar essas duas colunas como referência. Então, exemplo, aqui na data, deixa eu colocar 1/1 de 2027. Enter. Ou seja, janeiro de 2027. Então, o mês ele tem que mostrar para mim o 1 e o ano 2027. Mas como que eu consigo automatizar esse processo? Utilizando uma fórmula que é igual mês. M-E-S. Mês. Cuidado, tá, pessoal? Muito importante você colocar aqui o mês com acento, para você conseguir achar a fórmula mês dentro da lista. Só de você começar a escrever igual, M, já vai aparecer todas as fórmulas que começam com a letra M. E também, se você quiser, você pode pesquisar por aqui, ó. Mês, clica 2 vezes, 1, 2. E então clica na data à esquerda. Acabou, simples assim, Enter. Pronto, mês 1. E o ano, igual, ano, clica 2 vezes, 1, 2. E clica na data aqui à esquerda, Enter. O legal é que se eu trocar essa data, sei lá, 5/7 de 2022, Enter, automaticamente, ó, ele atualiza tanto o mês e o ano para mim. Então já fica bem funcional. Na próxima coluna, vou colocar vendedor, depois produto e valor de venda. Enter. Aqui no vendedor, ao invés de você ficar digitando e lembrando o nome de cada vendedor, assim como também no produto, podemos ter o quê? Uma lista, onde você seleciona cada vendedor que existe e também cada produto que você tem na sua empresa. Só que aonde que a gente vai selecionar esse vendedor, esse produto, da onde? Da onde que ele vai buscar essas informações? Aqui das configurações, pessoal. Então, se você quiser, já pode clicar em configurações, porque aqui já podemos fazer a primeira lista.
que seria vendedores. Enter. E do lado, você já pode escrever meta e do lado, status. Você vai entender o porquê que a gente vai fazer isso. Vamos cadastrar aqui os vendedores, então, que temos na nossa empresa, na nossa loja. Vou cadastrar o primeiro, João Paulo, Enter. Davi, Ana, Maria e Beth Oliveira. E vamos cadastrar mais uma aqui também. Colocar Ana Lima. Pronto. E na divisão de uma coluna com a outra, eu posso clicar, segurar e arrastar para a direita. Para aumentar um pouco o tamanho, a meta também aumenta e o status também posso aumentar bastante. O legal é que eu vou selecionar agora essas informações que eu escrevi até um pouco para baixo, porque vai que no futuro a minha empresa tenha mais vendedores. Página inicial, vou centralizar essas informações ao meio, no alinhamento, para ficar mais organizado. Vou clicar em bordas, todas as bordas. E agora o cabeçalho, posso selecionar tudo, pintar com a mesma corzinha laranja que eu usei antes e deixar ali o fundo branco. Vai ficando bem mais bonito, ó. Então aqui eu cadastrei os vendedores, posso colocar a meta de cada vendedor e aqui no status ele pode ser 2 status, ou o vendedor está ativo ou está inativo. Então já vamos fazer esse status, seleciona tudo, vem aqui nos dados e o status, como vai ser só 2 opções, é legal criar uma lista para selecionar rapidamente entre essas 2 opções. E é justamente isso que a gente vai fazer agora. Dados, validação de dados, e aqui ao invés de qualquer valor, eu vou trocar para lista e vamos lá. Primeiro, ativo, ponto e vírgula. O ponto e vírgula é o símbolo aqui do teclado que nos ajuda a colocar várias opções dentro dessa lista que estamos fazendo. A próxima opção vai ser inativo, Enter. Aí eu venho aqui rapidamente ó, e consigo selecionar o status para cada vendedor que eu tenho. Ativo, inativo, ativo, ativo e assim vai. Só que além disso, pessoal, eu vou selecionar essas informações. Toda vez que for ativo eu pinto de verde. Toda vez que for inativo eu pinto de vermelho. Para ficar algo bem dinâmico, bem bonito e automático. Página inicial, formatação condicional, regras é igual a. Toda vez que eu tiver algo ativo, eu troco a cor para verde. Ok. E toda vez que eu tiver algo que for igual a inativo, fica vermelho. E já está funcionando. Se eu venho aqui e coloco um status, ele já obedece à regra de cores que fizemos. E a meta, vamos lá definir aqui uma meta. Digamos que essa meta aqui seja meta mensal, tá bom? Meta mensal. Do João Paulo é 50 mil. Do Davi é 75. Da Ana é 35. Da Beth é 60. E da Ana Lima é 80. Ah, professor, mas eu quero usar metas iguais para todos os vendedores. Tudo bem, pode usar, não tem problema. É você que vai definir essa meta que você vai colocar aqui. E a meta, estamos falando de dinheiro, certo? Pelo menos no meu caso é dinheiro, reais do Brasil. Então eu vou selecionar essas informações aqui da meta, página inicial, e colocar todas elas em dinheiro, reais do Brasil. Assim já fica mais organizado. E você viu que a gente acabou de fazer aqui, você percebeu? Fizemos a lista de todos os vendedores que vamos utilizar na nossa planilha. Agora, é muito fácil, é só voltar aqui nas vendas e comissões e utilizar aqueles vendedores que cadastramos aqui dentro dessa célula. Deixa eu clicar aqui em cima em dados e então à direita, validação de dados. Qualquer valor vou trocar para lista e dentro da fonte eu posso clicar nessa setinha para cima. Venho aqui pelo rodapé, tá bom? Agora tem que ser pelo rodapé. Configuração e seleciono todos os vendedores que eu cadastrei e esse espacinho vazio aqui no final, que é muito importante também, que vai ser disponível para os próximos vendedores no futuro. Setinha para baixo e ok. Agora já está funcionando, fica bem mais fácil selecionar o vendedor por aqui. Então digamos que no dia 1/1, o João Paulo fez uma venda, mas aí de qual produto? Olha, a gente ainda não tem um produto aqui. Então seria legal fazer esse cadastro do produto. Então vamos novamente aqui em configurações e criar agora a tabelinha para a gente cadastrar esses produtos. E dá para fazer uma tabela com layout bem parecido. Dá para ter assim, ó, produtos e talvez faixa de comissão. Enter. E se você quiser, dá até para você colocar outras informações, como a categoria do produto. Talvez eu faça isso, olha, categoria, valor de custo do produto, enfim, dá para você brincar bastante com essa tabelinha. Vou selecionar até o final aqui bastante informação, para eu poder cadastrar bastante produto. Vem na página inicial, centraliza essas informações, coloca bordas. E como produto, digamos que o primeiro de todos seja notebook, Notebook 15, é o nome aqui de um produto que é vendido. E a categoria dele seja eletrônicos. E qual que é a faixa de comissão? Vou deixar como sendo 5%, Enter. Ou seja, toda vez que um vendedor, independente de quem seja, vender esse produto, automaticamente a planilha vai entender que ele é 5% de comissão.
Então a comissão fica atrelada até mesmo ao produto. Porém, você poderia fazer diferente. Se você quisesse, você poderia pegar essa faixa de comissão e fazer ela atrelada ao vendedor e não ao produto em si. Mas, no meu caso aqui, vai atender muito bem fazer dessa forma, atrelada ao produto. Porque eu posso definir uma taxa de comissão para cada produto. E vamos cadastrar aqui vários produtos, tá bom? Mas enquanto eu não cadastro esses vários produtos, eu posso voltar aqui nas vendas e comissão e em produtos eu clico nessa célula e usar a lista que vai existir desses produtos. Vem aqui em dados, à direita validação de dados e vamos transformar qualquer valor para a lista para poder selecionar aquela lista de produtos que vamos fazer. Setinha para cima, lá no rodapé, seleciono configuração e seleciono todos os produtos aqui que eu tenho. Se você quiser, você pode até selecionar mais linhas. Ou mudar por aqui, ó. Eu selecionei até a linha 33, mas eu vou deixar selecionado até a linha 5.000. Assim eu posso cadastrar até 5.000 produtos. Setinha para baixo, ok? E pronto, ó, o produto que eu cadastrei ele já aparece aqui para mim. Ó. Já está totalmente funcional. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou dar um pequeno pause no vídeo e eu vou cadastrar mais produtos aqui dentro dessas configurações, só para te mostrar como é que ficaria, né? Com bastante coisa cadastrada, com faixa de comissão diferente, etc. Finalizei de cadastrar vários produtos dentro aqui dessa minha lista de produtos. Produtos diferentes, categorias e faixa de comissões diferentes. Tem bastante coisa mesmo, hein? Olha, uma lista bem grande aqui que eu fiz. Então vamos fazer o seguinte, agora voltando aqui nas vendas e comissões, deixa eu pegar aqui um outro produto, ó, porque minha lista ficou mais completa. Digamos que foi vendido o notebook 15 polegadas. O valor da venda, eu vou digitar ele aqui, exemplo 5.000, Enter. Só que aqui estamos falando de dinheiro, então seria legal pegar esse número, clicar nele, página inicial e transformar ele para dinheiro, moeda. Continuando, porque ainda não acabou, tem mais algumas informaçõezinhas bem legais da gente utilizar que vai te ajudar bastante nessa planilha de vendas e comissões. Então, logo depois de você digitar o valor da venda, podemos já ter algo como porcentagem de comissão, deixar tudo em letra maiúscula, e o valor da comissão também. Essas duas colunas elas vão ser automáticas e vão ser calculadas a partir da configuração que você definiu para cada produto. Então, aqui em vendas e comissões, a partir do produto que foi vendido, eu vou retornar a porcentagem de comissão dele e, dessa forma, o valor, o dinheiro da comissão. Como que a gente pode resolver esse problema? Dá para utilizar várias fórmulas aqui no Excel, como o PROC-V, o PROC-X, índice CORRESP e essas fórmulas de busca. Eu vou mostrar a solução usando o PROC-V. Por quê? Porque o PROC-X é uma fórmula mais nova que nem todo mundo tem no Excel. Então, é legal eu mostrar essa forma de fazer para que todos consigam, certo? Dentro da comissão, igual, e então PROCV, PROC-V, clica duas vezes dentro dessa fórmula, 1, 2, para poder ativar ela. E o PROC-V basicamente tem 1, 2, 3, 4 partes. A primeira é o valor procurado. O que você procura? Eu procuro o nome do produto, que está aqui, ó, notebook 15 polegadas. Ponto e vírgula. Aonde que eu procuro esse notebook? Lá, vamos no rodapé, configuração, em toda essa tabelinha aqui com os produtos. E eu vou clicar aqui em cima na coluna, porque aí eu já seleciono de uma vez só, toda a coluna inteira, mais fácil. Então eu vou clicar a coluna G, H, I. Ponto e vírgula. Vamos agora na barrinha de fórmulas, clicar aqui dentro, para continuar, fica mais fácil. Está me pedindo esse tal de número índice da coluna. O que é isso? É a coluna que você quer retornar como resultado. Selecionamos essas colunas aqui, G, H, I. A primeira coluna é a coluna número 1, a segunda é a número 2 e a terceira é a número 3. Nossa, professor, que simples, né? Pois é, simples mesmo. Eu quero retornar a faixa de comissão. E a faixa de comissão está em qual coluna? Coluna 3. Então é justamente o número 3 que eu coloco aqui dentro. 3, ponto e vírgula. E eu quero uma correspondência exata ou aproximada. Exata. Por quê? Porque 99% das vezes vai ser exata. Tudo bem, professor, mas por quê? Qual que é o motivo técnico disso? Correspondência exata, o Excel ele vai retornar exatamente o que você procura. Se estamos procurando por notebook 15 polegadas, ele vai retornar um notebook 15 polegadas. E se estivéssemos procurando pelo notebook de 17 polegadas? Não existe ele aqui na lista, 17 polegadas. Então, não iria retornar nada, iria retornar nada. É assim que a correspondência exata funciona. Se não existe, não retorna. Mas, e se você estivesse usando uma correspondência aproximada? O Excel ia falar assim, opa, peraí, o 17 não tem, mas tem o 15, então vai esse mesmo aqui, ó, 4%. Não necessariamente é o que você precisa. Nem sempre você quer retornar algo aproximado. Muitas vezes você quer retornar exatamente o que você procura. E esse é o caso aqui. Então, correspondência exata, 1, 2.
e Enter. Pronto. Já retornou a comissão, certinho, a partir do produto a comissão. Só tem que trocar a unidade de medida para porcentagem, mas já está correto. Se eu trocar o produto para computador, olha, trocou para 5. Para mini computador, 0,6. Mas deixa eu voltar para o notebook. Vou colocar essa comissão em porcentagem e até aumentar um pouquinho as casas decimais. E a comissão vai ser igual o valor da venda vezes, que é o asterisco, a porcentagem da comissão. Enter. Aí que, então, nesse caso, se foi uma venda de 5 mil e a porcentagem de comissão é 4, então quer dizer que o valor total da comissão é R$200. Perfeito, é isso mesmo. E para continuar e já finalizando, tem algumas últimas colunas só que seriam legais de você ter aqui também, só para você entender o pé que está essa situação dessa comissão da venda. Então daria para a gente ter duas colunas de status. O status da venda e o status da comissão em si. E já para finalizar, podemos ter também a data do pagamento e uma observação, para você escrever o que você quiser. Vou aumentar essas duas colunas aqui do status, elas vão ser muito importantes. Aumentar um pouquinho a data do pagamento e a observação dá para finalizar e aumentar bastante. Exemplo, observação, eu vou anotar o seguinte. Comissão paga via transferência. Pronto. Data do pagamento, posso colocar uma data qualquer aqui, 15/1/2027, Enter. E agora o status da venda e o status da comissão, a gente pode ter algumas opções também de modo de lista. Como status de venda, eu pensei em algo que eu acredito que você vai concordar comigo. Vamos lá, dados, validação de dados, qualquer valor troco para lista. E as opções que eu pensei para o status da venda são uma venda paga, ponto e vírgula, uma venda cancelada, ponto e vírgula, e uma venda pendente. Enter. Agora eu já consigo selecionar cada um desses status, porque vai que eu registrei essa venda aqui, mas a venda não foi para frente, então é cancelada. Ou vai que ela ainda está em aberto, então é pendente. E se ela já foi efetivada, é pago. E eu posso também aplicar umas coresinhas aqui, pessoal, para esse status. Vamos lá, página inicial, formatação, regras é igual a, se for pago, pode ser verde. Eu estou indo um pouquinho mais rápido aqui nessa cor, porque a gente já aprendeu a fazer isso, né? Já fizemos anteriormente. Se for cancelada, pode ser vermelho. E agora, se for pendente, pode ser amarelo, talvez. É isso aí, ó. Agora fica bem legal, ó. Já está funcionando. O status da comissão pode ser algo similar. Dados, validação, qualquer valor troco para lista. E vamos colocar as opções como paga, mesma coisa, porque a comissão pode ter sido paga. Estornada, caso tenha sido paga e devolvida, porque às vezes o pedido foi cancelado ou deu algum problema com o pedido. Ou pendente. Enter. Se a comissão for paga, eu queria também pintar toda essa coluna de verde. Assim fica algo bem visível para a gente entender o andamento que está da comissão. Olha, verde, tudo pago, tudo certinho. Mas se fosse estornada, gostaria de deixar uma cor cinza, por exemplo. Mas tem um problema, não tem a cor cinza aqui, pessoal. Então eu venho aqui em formato personalizado e fonte. Posso selecionar um cinza escuro, preenchimento, um cinza mais claro. Ok e ok. Aí, ó, estornado. Vou trocar agora para pendente. Pendente pode ser amarelo, certo? Pendente eu acho que fica bom na cor amarela. É isso, ó. Então essa comissão ainda não foi paga, tá pendente. E finalizamos essa tabela. Talvez o único ajuste que falte é, de fato, toda hora estamos falando de tabela, 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 mas isso não é uma tabela do Excel. Então é importante transformar em tabela. Por quê? Porque a tabela tem vários benefícios que eu vou te mostrar. Vamos primeiro transformar em tabela. Fica mais fácil eu te mostrar quando já tiver sendo utilizada a tabela. Seleciona tudo até o final. E se você quiser, você pode clicar aqui, ó, página inicial, dar uma centralizada nas informações, colocar bordas, clicar no inserir, clicar em tabela. E é muito importante, nessa janelinha nova que aparecer, você sim marcar que a sua tabela tem cabeçalhos e clicar no OK. E se você quiser, aqui em cima agora no layout, ó, design da tabela, inclusive mudou para azul. Mas vai que você não gosta de azul, vai que o azul não combina com o que a gente está fazendo. Você pode escolher outros tipos de layout. Vou deixar aqui um layout sem nenhum layout. E aí eu seleciono todo o cabeçalho, venho na página inicial e pinto, usando aquele layout que a gente havia feito, ó. E onde é fórmula, exemplo, mês e ano, eu posso pintar de uma cor diferente, para eu saber que é uma fórmula. Aqui a comissão também é uma fórmula, vou pintar de uma cor diferente. E é isso. Tudo que é fórmula fica numa corzinha. Agora, quando eu inserir, olha o benefício da tabela. Quando eu vier aqui na próxima linha vazia e inserir uma nova data, 2/1/2027, Enter, automaticamente o mês e o ano é calculado para mim.
E a partir do produto que eu selecionar aqui, ó, filtro de linha, a comissão e o valor também já são calculados. Vou selecionar aqui o vendedor Davi e o valor desse produto é R$150. Enter. Olha, já calculou a comissão. O status da venda é uma venda paga, só que o status da comissão é uma comissão paga também. Pronto, aí, ó. Data do pagamento pode ser 15/1 também. E a observação eu vou deixar sem nada. Mas é isso, a gente vai registrando aqui, ó, várias comissões que vão acontecendo. E agora, como que a gente pode... Já fizemos venda, comissão e o resumo visual. Como que pode funcionar esse resumo visual? A ideia do resumo visual é você selecionar um ano e um mês aqui em cima. E a partir do ano e do mês, você consegue ver a comissão dos vendedores que você tem, a venda total deles e a comissão total. E se você quiser, até aqui em porcentagem, comissão, média, para saber a proporção que o vendedor ganhou da comissão. Mês e ano eu seleciono tudo, página inicial, vamos centralizar, colocar bordas, coloca aqui um fundo legal, pode ser um laranja escuro, igual a gente está usando. Mês e ano também dá para colocar uma corzinha diferente. Então, digamos que eu queira ver as informações de 2026 ou 2027 do mês 5. Ele tem que me mostrar essas informações relacionadas ao ano e o mês que eu selecionei. Vou aumentar aqui o vendedor, aumentar também aqui, ó, a venda total e as demais informações também. Dessa forma aqui. Pronto. Posso selecionar tudo, arrastar para baixo. Vai que eu tenha vários vendedores, né? Página inicial, vou mesclar. Centralizar, na verdade, as informações, colocar bordas. Seleciono o título e coloco aqui também uma corzinha bem legal que eu queira utilizar. Lembrando que essa tabelinha, basicamente, você não precisa mexer em nada, tá, pessoal? Que ela vai ser uma tabela, assim, bem automática mesmo. É só para você visualizar as informações. A minha ideia é você colocar todos os vendedores que você tem aqui. Como que você pode fazer isso? Aqui em configurações, você pode copiar os vendedores que você colocou. Agora vamos voltar aqui pelo rodapé e cola eles aqui no resumo. E a gente vai descobrir venda total, comissão e comissão média. A comissão média já dá para fazer. Ela pode ser igual à comissão total dividido pela venda total. Enter. Posso pegar esse daqui e arrastar para baixo. E até mesmo na página inicial já colocar aqui em porcentagem. Sim, ainda está dando esse errinho, por quê? Porque ele não tem ainda o valor nem de venda total e nem de comissão total, certo? Por isso que está com esse valor ali no final, mas não tem problema. Como que eu posso agora descobrir qual foi a venda total do João Paulo no mês 5 para 2027? Podemos utilizar aqui uma fórmula de soma, mais especificamente uma fórmula de somar com critério, soma Cs. Ela vai somar só o que eu preciso. Ela não vai somar todas as vendas. Ela vai somar só a venda do João Paulo em 2027 e no mês 5. E por isso que foi legal adicionar lá na outra tabelinha essas duas informações de mês e ano, porque agora vai nos ajudar bastante. Então vamos lá fazer essa fórmula. Igual, soma Cs, clica duas vezes para selecionar 1, 2 e poder utilizar a fórmula. E intervalo de soma é o que você quer somar. Nesse caso eu quero somar as informações que estão aqui, ó, nas vendas, em toda a coluna do valor da venda, a coluna G. Clique inteiro na coluna G. Ponto e vírgula. Agora está aparecendo esse tal de intervalo do critério 1. O que é isso? É a coluna. Você quer somar todo o valor da venda? Não. Você quer somar só quando for o João Paulo, só quando for o ano e o mês que você selecionou. Então é justamente aí que entra esse intervalo do critério 1. Eu quero que esse intervalo do critério 1, ele some apenas o vendedor, ponto e vírgula, que for igual ao vendedor que eu colocar aqui, ó, no resumo, igual a João Paulo. Pronto. Ponto e vírgula, mas não acabou ainda. Além disso, eu também quero que, aqui em vendas, o ano, ponto e vírgula, seja apenas considerado o ano que eu colocar aqui, ponto e vírgula, e por fim, eu quero considerar o mês apenas, ponto e vírgula, conforme o mês que eu colocar aqui. Enter. Opa, 0. Ixi, mas tem venda lá do João Paulo? Mas o mês não tem mês 5, só tem mês 1. Então, se eu trocar esse mês para 1, Enter, olha só, ele já retorna para mim o quanto que o João Paulo vendeu. Posso colocar em dinheiro essa informação aqui? E para fazer a comissão total, vou fazer algo bem interessante. Vou clicar nessa célula. E aqui pela barra de fórmulas, eu posso selecionar tudo, pessoal. Clico, seguro e arrasto até o final. E vou copiar, Ctrl C. Agora eu posso dar um ESC no meu teclado para sair de tudo. Clico na comissão, Ctrl V. Sim, deu o mesmo resultado. Mas o que eu vou fazer agora? Eu volto aqui, ó, nas vendas e vou verificar qual é a coluna que tinha a comissão. Coluna I. Então, estávamos usando coluna G para venda, mas agora é a coluna I onde tem o valor da comissão. Então, esse ajustezinho que eu vou fazer aqui, ó.
eu vou trocar aqui dentro, ao invés de usar a coluna G, eu vou trocar os 2G por I. I, Enter. Olha, então o valor total de venda foi 5.000, mas a comissão foi 200. Posso colocar em dinheiro e é isso aí. Só que tem um detalhe, cuidado, se você pegar essa fórmula e arrastá-la para baixo, vai dar erro e não vai funcionar. Porque a gente tem que fazer alguns travamentos aqui. Olha, nessa fórmula que está aqui embaixo, o vendedor está pegando esse que está aqui. É isso mesmo. Mas ele deveria estar pegando o mês e o ano que está lá em cima. E acabou descendo a fórmula aqui para baixo. Ó. Isso está errado, não é para acontecer isso. Então a gente precisa fazer um travamento usando aqui o símbolo de dólar ou símbolo de cifrão. Isso se chama referência relativa, absoluta, enfim. Eu vou clicar dentro dessa primeira fórmula que eu fiz, venda total, 1, 2. E agora, onde eu selecionei essas duas células, que estão aqui, ó, C4, eu clico nesse C4, antes da letra e coloco o símbolo de cifrão. E antes do número também. E a mesma coisa aqui para o resumo, ó, lá no C5, antes e depois. Enter. E a comissão, a mesma coisa, pessoal. Abro e coloco também esse símbolo de dólar, antes e depois da letra e do número. Enter. Agora posso selecionar as duas coisas, clicar, segurar e arrastar para baixo. É isso aí, ó, já está funcionando. Então, Davi teve uma média de comissão de 10%, o João Paulo de 4%, aqui é o valor total, aqui é a venda total. Eu posso, inclusive, mudar o mês e o ano para outras informações, que tudo vai sendo atualizado para mim. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante de como fazer essa planilha bem completa para você ter o controle aí das vendas e comissões, dos seus vendedores, da sua empresa. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Então eu te vejo amanhã. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.